Agora, aqui na Guararema Vale Litoral, a bênção do dia com o Padre Elisandro Scarsi. Bom dia a todos que nos acompanham nesse momento de reflexão, meditação da Palavra de Deus. Estamos aqui mais uma vez no início desta manhã para refletirmos o Evangelho do dia. Convidamos você para participar conosco desse momento, você que nos acompanha. E o Evangelho de hoje é de Mateus 13, 47 e 53. Naquele tempo disse Jesus à multidão: o reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar, que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se ao redor e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos e lançarão os maus na fornalha de fogo. E aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isto? Eles responderam sim. Então Jesus acrescentou: assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Quando Jesus terminou de contar estas parábolas partiu dali. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos amigos e amigas que nos acompanham nesse momento de reflexão, meditação da Palavra de Deus, hoje o Evangelho que nós ouvimos e estamos meditando vem nos trazer para nós alguns ensinamentos. E hoje Jesus ele chama a atenção para nós desse ensinamento aqui falando sobre o reino de Deus, usando o comparativo de uma rede onde essa rede é lançada ao mar, e essa rede ela traz tudo aquilo que ela encontra diante desse mar. E vai, como disse Jesus, trazer todos os tipos de peixes, né? Peixes bons, peixes ruins, e depois o serviço de separar, de tirar aquilo que não é bom do que é bom, fazer essa separação dos bons e dos ruins. Quem vai fazer vão ser os pescadores, sentarão diante dessa rede e vão separar. Os peixes bons eles vão guardar num cesto e os ruins vão jogar fora, porque não servem para nada, disse Jesus. E Jesus, ao contar essa parábola, ele está falando que no final dos tempos é isso que vai acontecer conosco. Então, se nós não somos pessoas boas aqui enquanto caminhamos nesse mundo, não procuramos fazer o bem, não vivemos a justiça do reino de Deus, os ensinamentos do Evangelho, então quando chegar o final da nossa vida, nós vamos ser separados. Então os maus vão para o fogo eterno, para a condenação, e se nós formos pessoas boas, nós vamos participar da glória de Deus, da ressurreição da vida eterna. Mas isso é fruto daquilo que nós vamos viver. Então nós precisamos fazer um processo aqui enquanto caminhamos, né? Deus não vai olhar para a nossa cara e dizer: não, esse aqui tem uma carinha boa, esse aqui é meio simpático, esse aqui é um cara legal, conta, né, umas historinhas legais, acho que vai ser legal levar ele para o céu. Não. Aquilo que vai acontecer na minha e na sua vida no final dos tempos, nesse momento de separação, vai ser julgado segundo aquilo que foi a nossa vida aqui, segundo o modo como nós vivemos a nossa vida. Se formos pessoas coerentes com o Evangelho, se formos pessoas realmente que procuramos viver os ensinamentos do Evangelho na nossa vida, nos empenhamos, nos esforçamos, se formos capazes de renunciar àquilo que foi nos pedido para renunciar, se realmente abrimos mão daquilo que nos foi exigido para abrir mão, para viver os ensinamentos, para viver o Evangelho de Jesus. Então, tudo isso são elementos que podem ajudar nós a ir trilhando um caminho de nos tornar pessoas melhores, nos tornar pessoas boas e poder assim ir nos preparando para esse momento em que todos nós estamos a caminho. Então, eu e você caminhamos em direção desse momento em que um dia o Senhor sentará diante de nós e vai
fazer uma separação, vai escolher separar os bons dos maus. E aí, dependendo de como nós vivemos a nossa vida, vai ser para onde nós seremos conduzidos. Se nós vivemos a nossa vida segundo os critérios do Evangelho de Jesus, então, com certeza, nós vamos para o céu. Agora, se nós vivemos a nossa vida segundo outros critérios e nem nos preocupamos, não estamos nem aí por Evangelho, então, com certeza, nós vamos ser encaminhados para a condenação. Então, o resultado final da nossa vida é como nós estamos vivendo, né? Tem um pensador que diz assim: todos nós vamos para a eternidade. Todos nós. Agora, existem duas dimensões, duas realidades da eternidade. A eternidade na presença de Deus, na salvação, na ressurreição, mas a eternidade na condenação. Da ressurreição, todos vamos participar, porque quando nós morrermos aqui, o Cristo vai nos ressuscitar. E depois de ressuscitados, nós vamos passar pelo julgamento. Pelo julgamento. E aí, nesse julgamento, nesse juízo final, é que vai ser definido para onde nós vamos. Então, se nós vamos para a presença de Deus, para o convívio de Deus, ou se nós vamos para a condenação, como o próprio Evangelho vai chamar a atenção aqui para nós. Serão jogados no fogo e aí haverá choro e ranger de dentes. Então, todo o sofrimento terrível, talvez nós não conseguimos nem imaginar o que é esse sofrimento. Às vezes nós reclamamos dos sofrimentos que nós passamos aqui, mas não queremos experimentar o que é o inferno, né? Então, às vezes a gente diz que a vida da gente é um inferno, porque as experiências que nós fazemos aí do inferno, não. Você nem imagina o que é o inferno, né? Então, os sofrimentos que Deus permite aqui na nossa vida nem se compara, ou nem podemos comparar aquilo que é o inferno na verdade, né? Porque o inferno é justamente a ausência total da presença de Deus. Esse é o maior sofrimento, é o vazio total da presença de Deus. Porque nós podemos estar aqui nesse mundo passando por uma privação, por uma dor, por um sofrimento, mas Deus está presente. Deus está presente ali junto conosco naquela dor, naquela privação, se nós nos abrimos para acolhê-lo na nossa vida. Então, o sofrimento maior, nem imaginemos o que é realmente o sofrimento da condenação, que é você justamente não ter mais nenhum vínculo, nenhuma relação, uma possibilidade de encontro, de relação com Deus. Então, esse é o fato da condenação eterna no final dos tempos. Então, que nós nos preocupemos, nos ocupemos em viver os ensinamentos do Evangelho, para que nós possamos assim um dia sermos escolhidos e participarmos da glória da ressurreição, mas também ser escolhido e participar da presença de Deus, no convívio de Deus no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, nos guarde, nos proteja em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu aqui na Guararema Vale Litoral. A bênção do dia com o Padre Elisandro Scarsi.